academia sem tocar guitarra, foi bom demais. Os dedos até ficaram como iniciantes, né? Vai dando aquela coisa, fala, deixa sangrar. Sabe, quando eu era pequena, e eu tenho que ficar bem ligada na hora, porque eu sou proseadora, né? Forrest Gump perdeu para mim. Disparado. Eu vou esconder porque ela não é patrocinadora de nada, então deixa. Não é verdade? Só vou botar aqui, não precisa fazer nada. É mania de arrumar a casa. E a palheta, porque eu gosto, às vezes, de misturar a palheta com o dedo. E aí, como tinha uma mesinha, eu botei a palheta aqui. Mas é gostoso que tira outros sons. E aprendiz de guitarra é assim. Quando é muito criativo, ousa. E o outro fala, ela toca muito. Mas eu falei, eu só toco o que eu inventei. Porque eu estou começando a aprender por aquilo que eu invento. Hein? E é assim a vida. A gente começa a aprender por aquilo que a gente inventa, porque aquilo que a gente apronta, né? Pelo o que a gente produz de conteúdo. Mas quando a gente é criança, as crianças não estão aqui, né? Boa. Para não ter pavor depois. Né? Tem que ficar falando como se tivesse boi na linha, roupa na corda, né? Aquela história. Mas quando a gente é criança, muitos de nós, às vezes, têm experiências que o pai e a mãe pensam que comeu muito feijão e aí está tendo pesadelo, né? Aí para de comer feijão à noite, dorme com a barriga de lado, não barriga para cima. E na minha vida aconteceram várias coisas dessas. Eu, criança, tinha muitas visões e pensava que era feijão. Como meu pai falava que eu gostava do feijão preto, a minha avó fazia esse feijão preto, a casa fazia... E o feijão que eu tanto amava, passei a não poder comer mais de noite. Depois eu descobri que eu sou sangue O, e nessa categoria de sangue, o feijão preto é benéfico para o O. Então, tipo assim, não seria um fator de pesadelo para mim cientificamente. Mas ali, aquela garota fazendo toda noite um quadro de pesadelo, o pessoal começou a ficar preocupado porque cortava o sono dos trabalhadores da casa, que acordavam cedo e tal. Então, minha avó começou a dormir do meu lado, a vovó Esther, me dava a mão, luz acesa, até que eu pegava no sono, demorava, como sempre. A Nanã até me puxou a orelha essa manhã. Mas ainda bem que eu tenho uma mãe querida ali, ó, minha mãe, minha filha, que é minha mãe, e vice-versa. Assim, pode ficar tranquilo que eu estou levando suas considerações todas, viu? Mami, daughter, né? Daughter, como é que chama aquele? Filha? Daughter, mother. Não, claro, não é possível que uma menina dessa idade vá dormir às 10 da manhã. Mas foi muita unção. Foi muita unção. E eu pedi a Deus que Ele fosse o restaurador de tudo, e Ele realmente sempre comparece com o seu milagre maravilhoso. E eu, criança, comecei a ter terrores noturnos, sérios terrores. E durante a infância das minhas filhas, nunca ninguém sabia disso. Tanto que a Nana vai dar um testemunho aqui também, e eu falei para ela assim, agora eu vou saber de todos os seus podres, brinquei com ela. Eu não conheço o testemunho dela. Você nunca vai conhecer o testemunho de um filho. Nunca que o filho vai contar tudo para os pais. Só quando ele está realmente em Cristo e limpo, que ele fala, olha, você nem acredita o que aconteceu naquela época, né? É fantástico isso. Então, eu vou também assistir o da minha filha, que eu nem imagino. O do meu genro também, que é demais, né? Dia 27, né, agora. Então, eu brinquei com ela, só assim eu fico sabendo de todos os teus podres. A gente ficou rindo ali sentado, porque eu falei, ai, que maravilha. E numa alegria enorme como mãe, que satisfação, que alegria, que bênção poder saber que o Senhor a pegou. Ui. Que ela tem porto seguro, né? Que quando você está em 4 paredes no seu quarto, quando você está num lugar onde ninguém pode chegar para te ajudar, você saber que Ele pode. E que você tudo pode naquele que te fortalece, que é Ele. Quer dizer, você ter certeza dessa segurança, só nele tem essa segurança, porque Ele traz a segurança. Porque às vezes você quer ter segurança numa pessoa, essa pessoa vai embora. Você quer ter segurança numa coisa, aí a pessoa te dá uma apunhalada. E aí você vê todo mundo embora e de repente você fala, ei, cadê você? E Ele é fiel até depois do fim. Porque nós vamos ressuscitar nele.
Então está tudo já está preparado, o propósito está tudo resolvido. Só precisamos ajudar todo mundo a encontrá-lo. Como eu acabei encontrando, porque quando eu vim de criança, eu não sabia. E dentro da minha casa, aquelas visões à noite eram terríveis. Minha avó com a mão, quando ela levantava, eu talava o joelho dela e eu acordava. Cleque, pá. Então, aquela senhora maravilhosa, ela passou noites e noites tentando sair daquela minha mão, sabe? Aquela coisa devagar. Eu continuava dormindo. E tudo ligado, ventilador ligado, não sei o que lá ligado, luz ligada, porque se apagasse a luz, eu via um monte de coisa, via coisa voando, coisa na parede. Era uma coisa incrível. Eu descobri anos depois por que isso aconteceu. Mas ali teve uma noite que foi crucial para a minha vida. Quando meu pai havia se separado da minha mãe, os dois, e minha mãe contou que eu era tão apaixonada pelo meu pai que eu só queria ficar com ele. E ela falou assim, não, o Luiz, ela chora toda noite, ela quer você. Então, eu vou deixar ela um tempo com você, você me manda no final de semana. Eles começaram a compartilhar, porque eu era apaixonada pelo meu pai. E ele tinha uma coisa interessante que eu gostava muito, que é aquela coisa prática dos homens. Eu acho isso interessante, eu amo isso, eu gosto demais disso. Eu gosto mais de acender a fogueira do que fazer o arroz, entendeu? Acho incrível acender a fogueira, acho incrível subir na árvore, a cabana. Eu tenho esse lado aventureiro, entendeu? Eu quero construir aquele negócio, uau, que loucura, e vai de qualquer jeito, arruma uma roda quadrada, aí a gente vai de qualquer maneira, ela vai rodar mesmo quadrada, sabe? É uma coisa engraçada, cada um tem um jeito, um talento, né? E eu sei que naquela noite, dormindo no quarto com meu pai, porque era uma casa que tinha um quarto meu pai comigo, no outro quarto tinha portas internas, estava a vovó com a Ana Maria, porque o irmão do meu pai, o meu tio, também tinha se separado. Então, a vovó e a Niná, sua irmã, a avó e a tia-avó, estavam segurando os filhos dos filhos da vovó que tinham se separado. Então, eu era do meu pai com a Carmen e as meninas do tio Humberto com a Leonor. Estávamos todos juntos, mas amamos, tanto com a vovó e as vovós, resolvendo aquela coisa que a avó é uma bênção, né? A avó, ela faz um negócio. Eu hoje sou avó de 3, uma de 31 anos, um de 4 anos e uma de 10 meses. Eu só tenho que tomar cuidado para ninguém me acusar de que eu influenciei mal as crianças. Sabia que eu fujo, porque eu já sei que pode sobrar para mim. Então, eu fugi muito da Hannah, que tem 31, disfarcei muito. Assim. Um dia, a Sara me ligou e disse, mãe, oi, filha, você nem sabe o que está acontecendo aqui, mãe, eu preciso te contar o quê? A Hannah pintou o cabelo de rosa. E eu... minha filha, que incrível. Ela disse, não é, mãe, o DNA? Eu falei, com certeza. Mas, graças a Deus, se eu estou perto, não ia ser minha culpa? Mamãe influenciando mal as criancinhas da casa. Ia ser muito interessante. Então, eu sempre tomo bastante cuidado com isso. E as minhas avós, uma tocava piano, uma tocava bandolim, outra tocava violino. E eu só descobri isso brincando esconde-esconde, entrando no armário delas, achei aquelas caixas, os cases, né? E fui descobrindo que essa família toda era musical, que quando tinha a hora do almoço, a família se reunia, uma família gaúcha, então uma tocava violão de 7 cordas, outra tocava piano, outra tocava violino, outra tocava bandolim, e o avô botava um paninho assim em cima da careca, na cadeira de balanço, e a família a tocar. Você vê que foi dar uma semente na família inteira, a família do Pepeu, idem, 13 irmãos músicos e a mãe pianista e o pai tocava violão. Uma coisa assim que vai virando o que tem que virar. Eu era muito brincalhona, gostava muito de música, estava muito festeira, mas aquilo que estava acontecendo comigo estava acabando comigo. Eu não sabia que eu estava tendo uma baita depressão, eu estava tendo uma opressão e já estava entrando no medo. Poderia gerar aquele sentimento de pânico, de tudo, porque eu não conseguia compartilhar com a família, eu só conseguia gritar, e aí eles me pegavam na cama, vamos botar para dormir, botava, até que uma noite a coisa pegou pesado comigo. Eu estou deitada, papai ia chegar, dormi, vovó saiu, então, de repente, meus olhos se abriram. E na hora que ele abriu, eu não tive medo. Achei interessante, porque ainda eu me lembro como se fosse agora. Eu me examinei e falei, opa, tudo bem, né? E aí uma voz no meu ouvido falou assim, olha para o lado, eu sou o demônio, eu estou dormindo com você. Aí eu falei, vou olhar, não. Deve ser um pesadelo. Eu devo estar sonhando.
Eu lá vou olhar. E pensei, ele responde no meu pensamento, olha só então para os meus pés. Falei, bom, para os pés, não vou dar de cara com a cara. Quando eu fiz assim, era um bode que estava na minha cama, até a metade. Não teve como, eu fiz assim, dei de cara. Aquela cara me olhando com um sorriso de ódio, a traição, né? Os olhos semelhantes talvez a um felino dos mais felinos, que aqui na gente não tem esse olho. Aquele sorriso que verdadeiramente era maldade em pessoa. Muito avermelhado, muito bem magro, mas eu sei que quando eu dei de cara aqui, o que eu consegui foi pular, como se eu tivesse pego num ferro quente, sabe? Foi esse tipo de coisa. Eu dei um pulo, caí do outro lado e meu pai entra. Ele estava chegando naquele momento, ele já estava começando a namorar a segunda esposa que ia acontecer, que era a Clarinha, mãe das minhas irmãs. Então, ele já estava chegando 11h30, estava conhecendo uma nova moça. Bom, resultado. Pulei no colo do meu pai, aquela gritaria, mas eu acordei a rua inteira, porque tem uma hora que eu tenho aquele grito que você falou que eu dei no meio da música, eu comecei assim, meus pulmões, eu acho que realmente abriram ali. Foi até uma bênção para mim. Só que, naquele momento, meu pai me abraçando, falou, minha filha, o que houve? Eu falei, o demônio na minha cama. Ele falou, não tem ninguém na sua cama. Eu falei, mas ele estava lá, não tem ninguém, e aí? Como é que você prova que... E agora? Minha família não conhecia essas coisas que, dentro do lado evangélico, acabou que eu conhecia a cultura. A gente vai brincar, dizer o babado todo que estava por trás de tudo. O que estava? Qual era o ensinamento? O que estava? Não era uma coisa só superficial, bacana. Nós todos éramos da igreja, mas da igreja católica, onde não vai tão profundo. Um ou outro que é teólogo consegue chegar e puxa isso. Mas, assim, eu não tinha esse conhecimento. Minha família não sabia o que era ungir uma criança. Minhas avós extremamente religiosas, amando, querendo demais estar ali com Jesus, mas não pegava na veia. Entende? Sabe aquela coisa, aquele esporte que você bate e ele vai lá em cima e faz PEM? Ela tinha que chegar lá em cima e não chegava. Tinha muita coisa no meio, aquela oração ia legal, mas ao mesmo tempo, poxa, que loucura. Não era aquela oração de dizer, olha, pode estar uma loucura, mas vai dar certo, in the name of the Lord Jesus. Senhor, é diferente, era um outro processo. Era um processo mais light, não era um processo casca grossa, punk. Vamos lá, vai ter que dar. Por quê? Porque ele é fiel. Vai ter que dar. Como assim vai ter que dar? Vai ter que. Por quê? Porque eu estou pedindo para ele e ele disse que vai me dar. Por quê? Porque ele é fiel, ele é meu pai. E acabou. Ué? Mas como assim? É assim mesmo. E é assim que ele gosta. Ele já falou, se você for morno, eu vou vomitar você da minha boca. Ele é punk, cuidado. Ele é super punk. Punk é ele. Ou você fica nada, ou você entra com tudo. Mas no meio do caminho para arrumar, já era. Não tem condição. E ali, então, eu passei a dormir naquela cama, abraçada com meu pai, na cama de solteiro dele. E aquela cama abolia. Não entrava achando que se eu deitasse ali, ia aparecer de novo. E estou na terceira noite com ele, feliz da vida, meu pai, meu herói. Então, eu me lembro que ele estava deitado, como a cama era de solteiro, ele me abraçava, para eu não cair. E eu ali, feliz da vida, meu pai, que bom que isso aconteceu, porque eu estou com o papai. Meu pai era uma paixão para mim, uma coisa impressionante. E eu agarrada com ele ali, de repente, pum, meu olho abriu. Numa daquelas, acho que foi a terceira noite, segunda, terceira noite, abriu igualzinho abriu naquele outro dia. Mas eu não tive o menor medo, porque eu estava com meu herói me abraçando. E papai colocava atrás da porta do quarto uma capa, que aquilo sempre me incomodava. O calção dele e o chapéu. Então, parecia sempre um homem da capa preta ali atrás. E era chato a pampa, para quem tinha um terror noturno toda vez. Só que eu olhei para a capa e falei, eu sei quem você é. Você é a capa do meu pai, você é o calção do meu pai, o chapéu do meu pai. Certo. Nada de medo, nada. E eu estou com meu pai. Ai, que bom. E, de repente, uma fumaça branca apareceu assim, comprida. Eu olhei assim, também não tive medo. E aquela fumaça virou
um véu até embaixo. E a Niná, minha tia-avó, tinha mandado vir de Fátima uma imagem grande que vinha andando pelo mundo. Não sei se vocês lembram que antigamente tinha essas coisas, não tinha? E eu falei, deve ser a tal da santa que a Niná mandou buscar. Só que aquele negócio veio andando igual aquela dança do Michael Jackson. Como é que é o negócio que vai andando assim? Como é que é aquele... ela veio vindo assim, ó. E eu aqui na cama, eu falei, ela está vindo para a minha direção. O caso é que eu vou ter que acordar meu pai, e vai ser aquele escândalo de novo. De novo, eu vou ter que pagar esse problema, que seria um baita mico. Em outras palavras, bem no popular, lá vai de novo ela acordar, todo mundo berrando na noite. Eu estou me segurando, eu estou feliz. Ela parou bem aqui, aquela imagem, com aquele véu tampando o rosto. E eu falei, só que eu não estava falando com a voz, porque senão eu acordava meu pai. Eu estava conversando com aquela criatura aqui. Olhem, é melhor você parar, senão eu vou ter que acordar meu pai. Aí ela baixou assim, abriu o véu, era uma cara... pior do que o Thriller, saca? Uma cara, boca roxa. E olha que eu gosto de lábios e roxo, mas era aquela coisa tipo assim, saiu da onde essa criatura? Os olhos eram fogo puro de ódio. A boca era uma boca estraçalhada, olhou para mim, dentro do meu olho e disse, não adianta ser o pai! Aí, foram 3 horas berrando. Meu pai caiu para um lado, eu caí para o outro, aquela loucura, vem minha avó, vem todo mundo. Aí acabou comigo, porque não adianta ser o pai. Essa criatura sabia exatamente onde eu estava firmada, qual era a minha rocha naquele momento. Era ele. E aquilo me deixou arrasada. Eu falei, acabou, essa coisa vai aparecer toda hora, cada hora vai ser de um jeito. Porque isso. E eu vi meu pai conversando com a minha avó, dizendo que estava procurando um psicanalista. Beleza, lá foi eu com meu pai para o psicanalista, pequenininha. Falei, como é que eu vou contar isso, né? E eu contei essa coisa assim, dessa forma, para o psicanalista. Se fosse o Jung, entenderia. Mas era um psicanalista de outra linha, pastora Selma. E ele, então, quando eles pediram, pode sair, fica ali, bobos como o quê? Começaram a conversar e eu ouvindo tudo. Olha, você vai dar esse remédio para ela vai tomar, ela vai ficar um pouco mais molinha, vai acontecer isso. Quer dizer, eu ia começar a tomar medicação com aquela idade, eu devia estar com 8 anos. Então, já estava traçado para mim um tratamento que ninguém sabia quais eram as consequências, quais vícios, o que ia acontecer. Muito menina. Não sabiam nada. E uma das coisas que eu fiquei muito feliz quando eu conheci toda a parte da igreja, no caso evangélica, era como isso é tratado diferente e como isso é tão resolvido de outra maneira. Mas a gente também não tem como enfiar na cabeça das pessoas, né? É algo que tem também um entendimento e a mão de Deus empurrando para a gente conseguir entender esse universo espiritual, matrix de Deus. E ali, então, quando eu vi aquilo, eu fiquei apreensiva, fomos para casa, meu pai comprou os remédios e minha avó veio me dar o remédio. Papai, então, saiu para o trabalho. E quando ela me deu o remédio, eu ouvi. Não tome. Aí mas não deixe eles perceberem. Eu costumo dizer que mentira é uma coisa, estratégia de guerra é outra. Eu não podia dizer para minha avó que eu não vou tomar. Ela ia abrir minha boca, o neguinho ia fazer injetável, ia acontecer qualquer negócio ali. Entende? Ou interna. Então, eu botava na boca, deixava cair aqui, obrigado, sem ela ver. E comecei a cuspir aquilo naquele dia. E comecei, então, a sentir um sofrimento muito grande. Assim que a minha avó saiu daquela medicação, eu chorei muito, sozinha, sem fazer barulho. Eu falei, puxa, que coisa horrorosa isso tudo. Por que eu estou vendo isso tudo? O que está acontecendo? O que está tendo comigo, meu Deus? Poxa, eu comecei. E, de repente, aconteceu uma coisa que hoje eu entendo o que é. Eu fui levada para a hora da crucificação de Jesus. Eu fui para a cruz. Ele me botou lá na cruz para eu ver. Aí, quando eu me lembrei daquilo que eu comecei a ver ele sendo crucificado, prego batendo, tudo acontecendo, eu falei, cara, mataram ele. Eu tinha aprendido há pouco tempo aquela historinha da galinha dos ovos de ouro de Lavoisier. E eu disse, ele é mais que a galinha dos ovos de ouro.
Mas se matar a galinha, não tem mais ovos de ouro. Mataram o cara. Mataram o cara. E aí aquilo foi me dando uma dor muito grande. Hoje eu sei que o Senhor me leva para a cruz para Ele poder afastar o mundo espiritual do maligno que estava ali, já me consumindo a um nível muito forte. Eu vou para a cruz, reconheço Jesus como Salvador, reconheço a obra dele e começo a perguntar por quê? Por quê que mataram ele? Olha como ele vai te induzir, vai nos induzir quando a gente está diante dele. Seja humilde, manso e fala, poxa, me ajuda. Não estou entendendo nada. Os prédios já estão aí, a terra está aí, eu nasci aqui no meio, não sei nem por que eu sou culpado que Jesus morreu na cruz. Morreu lá atrás e eu sou culpado. Herança maldita. E ali naquele momento, eu me levantei e falei, aonde eu estou então? Foi a hora que eu verbalizei, que mundo é esse? Que lugar é esse? Qual é o plano? Ali eu entendi o plano. Porque eu estava o tempo inteiro sendo confrontada por um mundo que não era o natural. Mas eu sabia que eu tinha visto. Agora, como é que eu vou provar até para mim mesmo se eu estou vendo, se não é no que eu estou vendo? Porque você pode ser completamente confundido a partir daí. Porque é tão louco, é tudo tão louco. Mas eu disse, mas eu estou vendo, eu vi. Mas eu posso acreditar que eu não vi. Me dá esse remédio aí. E eu não. Eu ouvi para não tomar o remédio. Não vou tomar o remédio. Pequenininha. E naquele momento que eu gritei, eu estou em que mundo? Uma voz alta falou assim na minha cabeça, você está no inferno. Para mim, achei que era Deus, mas eu estava começando a ter minha maior experiência de conseguir discernir quando é a voz de Deus e quando é a voz do imitador de Deus. Eu não sabia ali. Aí eu falei, no inferno? Então o que eu faço? Eu tenho que sair daqui. Muito simples. Você vai até a janela, coloca a cadeira, sobe, põe o seu joelho no parapeito, emborca bem a sua cabeça e deixa bater lá embaixo para fazer bof. Assim que falou. E aí, quando bater lá embaixo e fizer bof, o seu espírito vai sair do seu corpo e vai voltar para Deus. E aí você está liberta desse lugar. Eu estava tão no mundo espiritual, eu estava tão no entendimento, que fez sentido aquilo dentro da faixa que eu estava. Eu estava numa FM espiritual. Então não era difícil entender que eu podia voltar para Deus. Que é o que vai acontecer para cada um de nós. In the name of the Lord Jesus. Amen. Amen? Aqui o amen é amen mesmo. E aí, eu vou para a janela. Botei a cadeira. Subi na cadeira. Botei o joelho e dei uma paradinha. Olhei para trás e falei assim, a Niná, que era minha tia-avó, terrível, religiosa, mas terrível. Eu falei, a Niná vai ficar aqui no inferno. Perturbava, criava muita coisa, trazia muito medo para a gente. Tudo era inimigo, tudo era inimigo. Então era uma coitada, ela estava com outra formação, mas era extremamente espiritual. Mas estava na religiosidade. Mas Deus conhecia o coração dela. Tenho certeza que ela foi salva. Não tenho dúvida alguma. Eu falei, a Niná vai ficar aqui. Nunca mais eu vou comer aquele picadinho de carne com batata que detesto da Bia. Que eu detestava aquele picadinho, tinha um cheiro horroroso. Cadê o tempero? Hoje, por isso que hoje você vai fazer um picadinho, eu arraso. Porque aquele não. Aquele já desmaterializou da minha vida. Já renunciei a ele. A Múnia, ele nem aparece, porque renunciado está. E eu falei, mas papai vai estar comigo. Vovó vai para o céu. Mamãe também. E virei para pá. Quando eu estou indo, eu ouço uma voz mais forte que diz assim, cuidado, hein? Porque se você não morrer, você vai se quebrar toda. E quem vai cuidar de você vai ser a Niná. Não tem que aplaudir ele? Aplaude, porque ele já começou a fazer a transformação da maldição em bênção. Quando eu ouvi o nome da Niná, eu pulei para fora e falei, prefiro ficar no inferno inteira.
toda quebrada, com a Niná comigo. Isso é forte, esse é forte. E aí saí, e elas estavam vendo um programa chamado Alô Doçura, que era um programa muito conhecido, que era Eva Vilma e John Ebert, que é um tempo, lembra? Famosíssimo, de casais, minha pianista preferida. E aí eu tive que sair assim, ó, Pantera Cor-de-Rosa. Exatamente. Passei por trás da vovó e por trás da Niná, pulei o muro devagarzinho, porque era daquela que ficava em cima do telhado, pulava o muro, eu só me sentia bem nesses lugares. Depois eu fui entender por quê. Por que eu não ficava bem na casa? Por que nada me fazia bem? Onde é que a minha antena estava captando o quê? Por que aquelas coisas apareciam? Eu era apenas uma criança. Mas o que estava vindo para cima de mim? E aí eu consegui sair, e sair pela porta da vila, sem elas perceberem. Eu falei, não vai dar. Saí, é uma casa de vila, com 3 casas de um lado e 3 de outro. Eu saio pela porta, venho pela calçada aqui e entro nessa casa que é virada para a rua de lá, que era uma casa com um quintal muito grande, do Paulo, onde nós fazíamos vários teatrinhos. A rua inteira gostava de arte. Graças a Deus, Deus me botou no lugarzinho onde eu podia expandir. Então, sempre tinha um show meu, um show dançando, fazendo qualquer coisa, cantando. E eu entro na casa, que é uma casa que tem um telhado assim, que o carro fica na garagem com aquele telhado e a porta já dá aqui para dentro, né? Eu entro e está a mãe dele limpando a sala e ela colocou, eu entro por essa porta aqui, o lugar onde é carro aqui, e o sofá era aqui. Eu pego, sento no sofá, entro e ela fala, olha, pode sentar aí que o Paulo está chegando. Sentei e ela foi varrendo, a porta ali, e eu vi que a mesa, ela encostou na parede, pegou as cadeiras e colocou com o pé para cima. Sabe, que fica limpando, e eu ali pensando assim, eu quase que eu morro, eu ia cair, meu Deus, a Niná, meu Deus, eu toda quebrada. E aquilo estava assim, era uma coisa nova para mim, eu tinha acabado de sair de um negócio, caramba, meu Deus, pequena, né? Ali. Fiquei esperando, e ela lá dentro. Aí começou de novo. Você vai conseguir. Você vai chegar em casa, você vai entrar lá naquele banheiro. Era um banheiro que tinha uma banheira e tinha aquele... Sabe aquela história de abrir o registro? Para cá um pouco. E ele falou, você entra, coloca a cadeira, pega aquele lenço do seu pai, amarra no seu pescoço e chuta a cadeira. E tranca a porta por dentro. Você vai conseguir. Você vai sair. Você vai voltar para Deus. Você só precisa soltar o seu corpo do seu espírito. Pelo amor de Deus. E eu estava doido, você vai fazer o quê? E a mãe do Paulo lá dentro. Não, de jeito nenhum. Imagina, não. Se não der certo a ninar, porque o meu problema era ninar, eu não estava vendo outra coisa. Não estava entendendo nada. Não, imagina que isso aqui, não, você vai conseguir. Aí começou, você não vai aguentar comer aquele picadinho. Você não vai aguentar esperar ter 18 anos para sair de casa. Aí começou a me trazer tudo que me dava nervoso. Você não vai morar com a sua mãe nunca. Ninguém nunca... Aí começou a falar tudo que me deixava arrasada. Aí chegou um momento e falou assim, tá bom, eu vou tentar. E quando eu ia me levantar, para a honra e glória do Senhor, meu Deus, dentro daquela cadeira que estava na minha direção, com os pés para cima, pintou uma luz assim, ó, um brilho. Você vê que eu amo essas coisas de brilho. Que nem eu sou igual às crianças. A criança olha para mim e fala assim, eu digo, eu sou igual a você, não sou? Sou igual a você. Sim, sou. Quero ser. O resto da minha vida. Lá na glória, então, você vai me encontrar de cabelo dourado, prateado, azul brilhante. Você vai ver. Você vai falar, o que é aquilo aqui voando aqui? É a Baby. Você vai ver. Você vai ver. Você vai ver. Tá pensando o quê? Lá vou poder atravessar a parede. Menino, eu vou atravessar 500 vezes. Olha que maravilha, minha Nana. Você, gente, encontrar todo mundo. Gente. Aí, quando eu vi aquele brilho, qual mulher que não gosta de um brilho? Qual alguém, homem também, que se pintar um brilho? Opa, peraí, o que é isso aí? Né? É um brilho. É forte. Não é? E aí, você pode estar até de depressão. Você fala, depressão, só um minutinho que eu vou olhar aquele brilho. Você pode ter como um problema, minutinho, problema. Esse brilho é o quê?
Mas não é? Olha que coisa incrível, o que é uma coisa de brilho, concentração. Para pensar isso. Há um outro sinal na sua mente. Na sua placa de neurônio vem uma informação. Opa, para aí. Que é isso? E de repente aquilo aumentou. E eu fiquei olhando aquilo assim. Aquilo aumentou, pegou aquela cadeira inteira, abriu assim no meio e entrou um anjo. Olhou para mim e falou assim: não fica triste não, tá? Tudo vai dar certo. E vrum, fechou e desapareceu tudo. Eu falei: hã? Só tinha visto coisas ruins até aquele momento. Aí eu ouvi assim: Deus está te vendo o tempo todo. Naquele momento eu falei: uau! Você está me vendo o tempo todo, está vendo essa loucura toda, isso tudo. E naquele momento eu passei a ter alguém, o mais importante, o mais poderoso, que podia segurar todos os meus momentos, o autor da minha vida. Quando eu estou em êxtase assim, ó, ela entra com a vassoura, olhou para mim e falou assim: que houve? Que a minha cara estava... Ela falou, aí eu ouvi assim: não entregue pérolas aos porcos que eles vos dilaceram. Se a pessoa não está capacitada para ouvir, é outra coisa que não vai ser uma mentira, vai ser uma estratégia de guerra. Você não pode entregar uma coisa que a pessoa vai dilacerar. Aquilo é tão precioso, a não ser que Deus mande você entregar. Senão, é para você. Retém. Guarda, não deixa ninguém chegar e apunhalar isso. Isso é unção de Deus. É precioso. Retém a unção. Retém a semente. Porque a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Vai acontecer. E eu saí daquela casa. Quando eu falei: nada não. Peraí, eu saí, eu fiquei, acho que uns 45 minutos em volta do quarteirão assim, ó. Quem conhece isso? Que não cansa? Eu fiquei no trote, não sei quantas horas, porque eu não queria que ninguém falasse comigo, nem me pegasse, não falasse nada, não dava para ninguém. Estava acontecendo comigo uma voltagem de um tamanho, que se alguém falasse comigo, nem sei. Eu ia sair correndo, peraí, não tinha como. E eu sempre protegi momentos importantes, significativos, onde naquele momento é um momento profético na sua vida. Eu nem sabia dessa palavra, mas eu sabia que eu não podia soltar aquele momento. Ele tinha que ir até o fim. Rodei. Quando acabou aquilo, dali para frente, nunca mais eu tive as visões ruins. Nunca mais. E a minha vida tem um guardanapinho? Minha filha. Ela falou: mãe, tudo que você precisar, pede para mim. Eu falei: estou acostumada, mas vou pedir. E ali começa um novo tempo na minha vida. Como hoje começa um novo tempo na nossa vida. Tempos proféticos, tempos que marcam mudanças. Tempos que vão desabrochar uma floresta de bênçãos. São muitas sementes que contém numa semente. Não é verdade? E a gente precisa entender que você tem que destravar, você tem que soltar a tampa dessa trava. Ixi. Por isso tanta coisa de coach que a gente curte, tanta coisa de tudo isso. O pastor é tão coach, né? É um dom que Deus lhe deu. Até perguntei para sua mãe: quem é mais parecido? E estava ali, engraçado, como mãe, eu estava parabenizando ela e parabenizo seu pai por você, tão jovem, né? Parabéns. Vocês devem ter muita alegria pelos filhos que têm, né? Porque, obrigado, minha filha, eu também tenho pela essa filha maravilhosa. E pelo meu genro, querido. Isso é um milagre. Genro e sogra, né?
Glória a Deus, seu milagre. Enfim, a partir dali tudo foi mudando. Eu tive muitos momentos, até que eu encurtando para a gente poder chegar no minuto certo ali, que eu não sei se é 10 horas. É 10 horas? Pode ser um cabelinho mais? Tá. Acontece muita coisa na minha vida, vou cortar, porque está chegando um livro, daqui a pouco, que eu vou escrever, que eu acho que a igreja vai ficar, uma parte não vai querer esse livro de jeito nenhum, a outra vai querer. Porque o nome do livro é Não Vai Ter Bunda Mole no Céu, Só Casca Grossa. Uma vez por bondade, eu queria. Aí, veja bem, eu descobri isso na Bíblia. Provérbios 24:10. Se fores frouxo, bunda mole. Na hora da angústia, a tua força será pequena. Então, para algumas igrejas, eu vou botar o provérbio na capa. Por amor ao seu nome. Bondosa, mamãe. Mas, tipo assim, a verdade é essa. Por quê? Porque isso aconteceu no dia que eu fui pregar no presídio. Fui pregar no presídio. Cheguei lá, o presídio lotado, só um parêntese, hein? O presídio lotado, tipo Bangu 1. Coisa perigosa. Ninguém estava dando bola para nada. Tinha um pastor embaixo pregando, pastor de terninho de linho branco, sabe? As senhorinhas, todo mundo, tudo lindo. Quando o pastor me viu chegar de boá, de zebra, de tudo no presídio, ele pirou, ele falou, chegou o demônio. Nossa, olha lá, só pode ser o espírito de Jezabel, sei lá o que ele achou de mim. E ele começou a fazer uma oração que eu comecei a ouvir. E eu falei, meu Deus, esse cara está tendo certeza que chegou o terror. Aí a moça foi louvar, e quando ela foi louvar, ela cantou uma música, mas eu ouvi assim, minha filha, fique tranquila, daqui a pouco você já vai entregar a palavra, sou eu, seu Deus, estou mandando. Eu falei, ela não está cantando isso, não tem rima, não tem nada. Eu falei, obrigada, Senhor. Falei, nossa, estou ouvindo aquele negócio que o nego diz, ui, ai, até me deu agora o famoso tchom. Aí, quando eu parei assim, eu falei, caramba, o que vai acontecer? Aí ele para exatamente às 7 horas. Às 7 horas fechava o presídio. Não podia ter mais nada. Tem aquele horário, tem que comer, tem que não sei o quê, botar para a cama, todo mundo, aquela piração. E aqueles 52 presos desesperados, espalhados. Ninguém queria ir no culto, só a família do culto. E eu em cima de um palanque, com escadinha, com o tenente Carlinhos, ou seja, com a barra mais pesada que tinha, comigo ali em cima, estava doido que eu falasse alguma coisa. O comando vermelho da época, que estava preso. E a gente naquela alegria, eu falei, como é que você converteu? Ele falou, Jesus falou comigo. E eu me sentindo numa honra, estar com aqueles caras, cara. Eu estava com aqueles caras. Que espetáculo! Nisso, acabou o horário. Falei, então tá bom, Deus tinha levado um sonzinho com Marcos Witt cantando Sua Fidelidade. És grande. Eu ia botar tudo, eu falei, bom, só vim aqui para isso. Então, só para dar a pinta do reino. Beleza. Saio. Quando eu estou saindo, que eu olho, vem vindo um cara correndo. Falei, meu Deus, o que será? O cara chegou, olha, o diretor do presídio mandou dizer que está te dando 1 hora, hoje vai ser por uma maneira incrível, nós vamos mudar o protocolo. Ele sempre vai alterar o protocolo por sua causa, por nossa causa, sempre. Sempre terá para você, sempre. Nem que ele tenha que materializar um negócio. Vai depender de você. Casca grossa, hein? E a casca, quando é grossa, o dardo inflamado do inimigo vem e não penetra. Cai torto no chão. Não presta para mais nada. Então, eu tenho que voltar à história. Eu resolvo fugir de casa. Com 16 anos, quase no dia do meu aniversário. Eu estou pulando tanta coisa que vai estar no livro. Por isso eu falei do livro. Mas o que aconteceu para eu fugir de casa? Eu não tinha razões. Eu não tomava surras, não tinha essas coisas. Mas eu, muito ligada em Deus, doida para ele falar, falei, bom, eu sei de uma coisa que talvez alguém saiba também. Quem sabe eu encontro alguém que eu vou dizer, você também tem esse negócio?
E eu começava toda hora a procurar. E o que aconteceu? Eu ia para cima da Bíblia, abria, só caía em Mateus. E Mateus estava me alimentando. Eu falava, nossa, mas é incrível. Batia perfeito. Eu ia lá de novo, Mateus. Eu abria aquela Bíblia, Mateus. Tudo de Mateus vinha. E aquilo, eu apaixonado, eu falava assim, um dia eu quero entender isso, porque a Niná manda a Bíblia de um jeito, um Deus mau, não é possível. Deus não pode ser mau. Tem alguma coisa mal explicada nisso. Então eu não queria entrar com eles, porque com eles eu ia viciar numa coisa e acabar acreditando. Mas eu abria Mateus. E o Apocalipse me chamava a atenção. Beleza. Aí eu entro num lugar e falo, deixa eu achar um livro aqui qualquer espiritual, quem sabe alguém. E tinha um tal de Lobisang Rampa, quem lembra disso? Que era um cara que tinha uma marca na testa. E ficava esse cara, era um momento que estava parecendo que o cara era tudo. Quando eu fui pegar o livro pulou e caiu no chão. Eu falei, opa, não é. Só que eu não queria dizer para o cara, você ouviu que o livro caiu no chão, para dizer que não é? Eu falei, não vou falar, né? Mas aquilo começou a ser muito forte e eu encontro uma menina na rua chorando. E eu tenho essa mania de ajudar, eu gosto de ajudar. Muito, gosto muito, não gosto pouco, gosto muito. Resolve, acontece. E ela estava machucada. E eu falei para ela, o que houve? Ela disse, eu estou com um relacionamento, o marido está maluco, nós somos casados há poucos meses e ele me bateu. Eu estou muito arrasada com isso. Eu falei, nossa, o que eu posso te ajudar? Eu estava ali com meus 16 anos, 1969. E eu não ia contar para minha mãe que eu estava com uma pessoa que eu nunca vi na vida, naquele momento, porque ela falou, você me leva até minha casa? Eu falei, onde? Ela falou, depois do túnel. Então, eu estava no Leme, ali na Princesa Isabel, eu tinha que atravessar o túnel e ir para onde hoje é o Rio Sul. Não sei quem conhece o Rio de Janeiro aqui, né? Tem o Rio Sul, ali era um lugar chamado Solar da Fossa. Era uma baita de uma pousada, onde estava morando Elis Regina, Caetano, Gil, Jorge Benjol. A nata do que viria a ser a música brasileira estava ali. Todo mundo morava ali. Então, era um lugar incrível. Ao mesmo tempo, os donos daquilo ali venderam um dia aquele lugar e se fez, então, o shopping do Rio Sul. Enorme. E ela estava morando lá. Esse marido dela era um artista plástico, era uma coisa assim. Bem, beleza. Levei ela, ajudei a menina, ajudei com gelo, com tudo. Falei, bom, então agora eu tenho que ir embora, porque minha mãe e tal. Ela disse, você volta amanhã? Falei, volto. Quando eu fui orar, que eu sempre orava de noite, e ao acordar, sempre... Eu ouvi assim, vai chegar uma passagem para você, e quando essa passagem chegar para você, você vai para esse lugar. Eu falei, uau, espera aí. Uma semana antes, eu ouvi a voz do Senhor falando assim para mim, como apenas legumes, frutas e verduras. Eu não sabia que isso era um jejum de Daniel, não sabia nada. Eu achei aquilo engraçado, eu falei, olha, Deus, se é do Senhor... do meu jeitinho, se é seu, tá bom. E eu notei que eu fiquei muito ligada, com muita disposição, eu fiquei muito bem, eu fiquei ótima, e eu disfarcei, não contei para a mamãe nem para ninguém, porque sempre ia dizer, não, você tem que comer um pãozinho agora, você tem que comer não sei o que lá. E eu falei, não, vou ficar quieta, porque essas coisas ninguém nunca acredita. E estava naquela alimentação. Quando eu ouço aquela voz de novo dizendo, essa passagem vai vir e você vai, eu falei, essa alimentação está começando a me fazer muito mal. Como que eu vou sair daqui? Minha mãe, jornalista. Meu pai, procurador da República. Ele em Niterói, eu naquele ano morando com a minha mãe. Se eu saio, ele ia em cima dela dizer, você não cuidou da garota com 16 anos? E como? Com que dinheiro? Eu falei, não, isso não. Isso é loucura. E eu ali ajoelhada. Só que, mais ou menos um ano e pouco antes, eu tinha tido um momento com Deus muito diferente. Ele me deu uma visão. E eu nunca havia contado para ninguém, porque aquela ali, nego, ia me internar. Com certeza. Então, não contei para amigo, não contei para ninguém. Ficou guardado no meu coração. E aquela visão era que eu estava num lugar, em pé, assim. Esse lugar parecia um monte, sabe? Porque eu via
lá no fim, vários montes, e vinha vindo uma fileira de pessoas, como se fossem 5 pessoas, todas assim, ó, andando muito rápido, mas todas coordenadas, para um não cair, tudo, mas vinha muito longe, que nem fosse aquela trilha de formigueiro, vinha vindo, subindo por aqui. E eu me lembro que eu parecia que eu estava com um sapato mesmo baixo, não era uma roupa que você nota que você está com salto, eu estava com aquela calça, alguma coisa, mas não conseguia olhar nada. Só consegui dar conta daquele povo que começou a subir, e eu falava, é por aqui, é por aqui, é por aqui, é por aqui. E eles desesperados, indo. Aí eu perguntei, Deus, o que é isso? É por aqui para onde? Ele disse, é o fim do mundo. E eu estou te levantando para você indicar o caminho. Glória a Deus. Eu não ia contar isso para ninguém nunca. Isso eu não ia contar, olha, eu vi o fim do mundo, Deus falou que era o fim do mundo, chega. Uma hora está vendo demônio, outra hora está vendo o anjo, outra hora está vendo o final do mundo, enfim. E naquele momento, quando eu acordo, que eu não me lembro, olha, não sei como foi, não sei como não foi, é uma coisa muito assim, eu sei que, ajoelhada, eu falei, Deus, o que é isso? Essa moça, eu vou lá de novo. Ele falou, não vai, dê atenção. Fui lá novamente. E nesse terceiro dia que eu cheguei na casa dela, ela chegou para mim e falou, olha, minha mãe ligou e me disse que é para eu ir embora para casa, porque ele vai me matar, porque, olha, ele me bateu de novo. E ela, então, já providenciou tudo, mas eu não sei porquê, ela mandou uma passagem a mais. Você não quer ir, não? Meu Deus, quando eu vi aquela passagem aqui, dentro de mim só falou assim, a passagem. Eu falei, é verdade? Como? Eu falei, como é que vai ser? Aí eu pensei assim, se eu conheço que Deus existe, se eu sei que Ele é poderoso, Ele vai resolver a situação para mim. Vai dar tudo certo. Agora, como que eu, com 16 anos, filha única, podia aguentar uma missão dessa? E simplesmente, no dia seguinte, era o meu aniversário. Isso aconteceu no dia 17 de julho de 1969. Eu faço aniversário 18 de julho. Como que eu ia aguentar dizer para os meus pais? Como? O quê? Aí eu falei, querida, eu vou correndo lá na casa, porque se Deus disser que essa passagem é a passagem que eu ouvi, eu estarei aqui, que horas? Ela disse, 10h30. Para onde a gente está indo? Ela disse, Salvador, Bahia. Eu falei, nossa. Então tá bom. Eu dizia, eu vou lá para casa rezar. Eu não sabia a diferença. Corri para casa, entrei, mãe, tudo bem? Corri no meu quarto, ajoelhei assim na lateral, comecei a chorar. Falei, Deus, que maluquice, que loucura. Se você não me der um sinal, eu não posso fazer isso de jeito nenhum, porque não vai dar certo. Se Ele der o sinal, vai dar certo. Se Ele não der, a lei de trânsito do mundo espiritual é a mesma da terra. Na dúvida, não ultrapasse. Entendeu? Não tem outro jeito. Fica aí, brinca de estátua até vir a correspondência do céu. E aí foi quando eu disse para ele, eu não vou. Isso é loucura. Eu não tenho nem dinheiro. Amanhã é meu aniversário. Não vou. Ele disse, você se lembra da visão do monte? Sou eu, seu pai, que estou te mandando para a missão. Eita. Aí eu desabei, porque só Deus sabia dessa visão. Foi o meu sinal. E eu falei, e o meu pai e minha mãe? Meu pai vai matar minha mãe, e minha mãe vai sofrer muito. Ele disse, deixa uma carta e fala que eu falei com você. E que eles confiem em você. E eu deixei, minha mãe passou anos chateadas com isso. Mas eu escrevi o que ele mandou. E ele falou para mim, e você voltará honrada para a sua família. Eles vão ter honra por você, porque eu vou fazer você uma pessoa honrada. Ele é muito fiel. E eu então fui, entrei naquele ônibus, e eu, sentado com os amigos que foram levando ela, sentávamos todos, debateu meia-noite, me deu aquela coisa, eu falei, olha, é o seguinte, eu estou fazendo aniversário. Ah, é? Quantos anos? 17. 17? 17 virou uma loucura, ela é menor de idade, e aí eles se juntaram, eu comecei a ficar meio nervosa, eu falei, ai meu Deus, tomara que eles então parem esse ônibus, que eu vou tentar voltar e tentar entrar no meu quarto antes da mamãe, rasgar a carta, porque isso aqui está estranho, meu Deus, não era nada disso, era isso, começou aquela bagunça na cabeça, aquele tudo tremendo, o cara voltou e falou assim, olha, então é o seguinte, se a polícia parar esse ônibus, você não nos conhece, ok?
Eu falei, fui. Estou lá. Ele disse, mas eu tenho um presente para você. Eu falei, nossa, estou me sentindo todo errado, eu vou ganhar um presente. Ele vai ali em cima daquela prateleira que o ônibus tem, né? E me traz uma caixinha preta, assim, mais ou menos assim, e me entrega. Eu falei, ele está querendo agora me agradar, porque ele viu que eu fiquei totalmente destramelada. Obrigado. Ele falou, abre. Então, o sinal até ali, o que eu tinha, era aquele sinal de Deus, falando, a visão do monte, pode ir que sou eu. Quando eu abro, o cara nunca me viu na vida, que eu abro essa caixinha, dentro dela tinha um microfone. Quando eu vi o microfone, ele era prateado, uma caixinha um pouco menor que esse microfone. Eu falei, o sinal, e me encheu de alegria imediatamente, saiu todo o medo, e aconteceu que tudo deu certo. E eu tenho que só decidir uma coisa, eu vou pular mais para o final, porque tem a coisa aí, tá? Eu vou pular, e vou contar, que eu tenho que parar umas 10h30 ou 10h05? Ou 10h10, porque são 10h09. São 10h09. Estou aqui assim, ó, tentando ser uma menina bacana. Bom, então vou dizer como é que eu cheguei na Bahia. Chego na Bahia, vou para a casa da menina. Olha o que acontece quando você ouve e faz. Eu estou lá em Niterói, de Niterói fui para o Rio. Bahia lá, naquela época, sei lá quantas horas de ônibus, talvez 2 dias. 2 dias, não era? Baiana está aqui. Resultado, chego, vamos para a casa dela. Chegando na casa dela, a mãe dela meio assim, oxe, tá bem, minha filha, que tu chegaste? Aquela coisa. E ela disse para mim, olha, já era o dia do aniversário, né? Vai ter o show do Caetano e do Gil, despedida deles, que eles estão sendo mandados embora do país. Vamos? Eu falei, vamos. Ela não sabia se eu cantava, se eu não cantava, se eu compunha, se eu não compunha, nada, não sabia nada. Eu apenas a ajudei. Eu apenas dediquei tempo para ela. Chegamos na frente do Teatro Castro Alves. Aquela coisa toda, e um cara aqui na porta, aqui com a porta aberta, pequenininha assim, para poder pegar o ingresso, né? Gente a beça na porta, saída aquela confusão, é ditadura, não é ditadura, o que é, e todo mundo, papapá. E aí todo mundo chega, então vamos entrar, comprar os ingressos, compra. Eu falei, eu não tenho dinheiro. Como assim? Não tem dinheiro? Eu falei, não, nenhum. Você veio do Rio sem nenhum centavo? Eu falei, sim. Todo mundo olhou para a cara do outro e falou assim, como é que o Gui vai sem nada? Não tinha R$1, um cruzeiro, sei lá como era o nome daquilo. Eu falei, mas fiquem tranquilos, eu sei ficar invisível. Eu falei, eu sei ficar invisível. Saiu da minha boca isso. Eu falei, eu vou pedir para ele. Aí todo mundo, não, de jeito nenhum, como é que a gente vai fazer? Eu falei, gente, entra todo mundo e vamos fazer o seguinte, se eu não entrar, eu vou estar nesse lugar aqui, quando acabar o show, está tudo certo? Tudo certo. Convenci eles, ninguém queria. Morrendo, será que vamos arrumar um dinheiro com alguém? Não, vai começar o show. Foram entrar e eu fiquei ali do lado da calçada, no Campo Grande, assim, olhando e pedindo a Deus, me faz ficar invisível, porque eu vou, na hora que eu sentir que eu estou invisível, eu vou pegar uma reta e vou passar na frente daquele cara, o cara não vai me ver. Ué, o outro não andou em cima da água acreditando? Pois é, vai ser nesse nível. Vou andar em cima da água daqui até lá. E ligada para não, no meio do caminho, não dizer... Ah. Aí eu senti, fui. De repente eu senti uma força, assim, sabe? Dizem que isso também se chama upostase, né? A substância da fé. Quando eu senti a substância da fé, eu peguei uma reta e fui. A porta aqui com o seu Caran, que eu depois descobri o nome dele, eu passei direto e fui subindo. Quando eu estava subindo a rampa, já para chegar, veio aquela vozinha do inferno e disse assim, ele vai te ver, ele vai te ver, ele vai te ver. Eu fui dar um segundo
quase de atenção, ele vai te ver. Eu gritei, não vai me ver, 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 não vai me ver. Eu não vou afundar, eu não vou afundar. Pedro afundou, mas eu não vou afundar, não vou afundar. Brum! Atravessei a porta. Uma luta, para você ver que na sua cabeça tem uma semente perigosíssima. Bota para quebrar, hein? Casca grossa. Ninguém manda você, nem a sua mente, porque ela mente. A mente mente. Muito forte. Atravessei, quando eu sento, quem está na minha frente? A Gal Costa. Assisto o show tocando, o Gilberto Gil cantando Cérebro Eletrônico. E uns menininhos tocando. Quem é o guitarrista? O pai dela. Pepeu Gomes, lindo, maravilhoso. Acaba o show, encontra todo mundo comigo. Você entrou? Como é que você entrou? Eu falei, fiquei invisível. Como assim? Você ensina pra gente? Eu ensino. Vou ensinar. Mas que coisa. Para onde a gente foi? Acabou o show? Para a casa de Caetano e Gil. Caetano e Gil começam a me conhecer ali. No dia que eu chego, eu estava lá no outro lado. Beleza. Quem eu encontro? Pepeu. Olhou. Falei, parece que eu tenho alguma coisa com esse cara. Me lembro desse pensamento. Esse olho, parece que eu conheço esse olho. Quase 7, né, irmão? Bom, essa é a figura. Resultado. Quando, eu vou ter que contar, porque ela precisa saber. Quando a gente está aqui no meio daquela festa, aquela coisa, aquilo tudo, a gente se olhando, olha, não olha, aquela coisa, né? Todo mundo secular, né? Não tinha ninguém ali nos parâmetros que a gente tem hoje. E, de repente, eu fui sair de uma saidinha, sentei no muro, assim, do lado de fora, falei, nossa, que coisa, olha onde é que eu estou. Beleza. Saio daqui, vou para a casa de Ediane, que é o nome dela, que eu não devia falar, mas tudo bem, falou, nunca falo. Aí vem Pepeu, esperto, viu que eu saí também veio, né? Bonitinho, cabelo bonitinho, com a boina vermelha, bonitinho. Oi. E eu fiz uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. Eu peguei e dei um beijo na boca do Pepeu. Nana, você tinha que saber disso. Foi forte, viu, Nana? Ué, eu nunca vi o cara na minha vida, mas eu achei que eu tinha uma coisa com ele. E não sei como foi, o pá deu um beijo na boca, os dois, e a gente deu um beijo na boca, e os dois deram aquele beijo na boca meio de menino, um negócio estranho, mas ao mesmo tempo, vixe, o que eu fiz com o menino? E o menino, tanto feliz, aí a gente, oi, tudo bem? Bum, um foi para um lado, o cara foi para o outro. Falei, nossa, por que eu fiz isso? Mas tudo bem, uma atitude, né? Baita de uma atitude que eu finalmente tinha tomado alguma atitude, além. Entrei, foi tudo bem, fomos para a casa dela. Quando eu chego na casa dela, a mãe dela está com a carta que eu tinha escrito para um amigo meu, Ion Muniz, que depois soube que o Ion Muniz se converteu, ele já não está mais entre nós, porque era o meu grande amigo, e eu estava com um bate-boot do exército dele. Quando eu fui, eu levei esse bate-boot e levei um tamanco de quitanda. Foram as únicas coisas que eu levei. E eu peguei e falei, Ion, você não sabe o que aconteceu, Deus falou comigo, Ion. Deus falou comigo, aconteceu tudo. Escrevi. Quando eu olho, tá a mãe dela com a carta assim, ó. Meu Deus, quando eu entrei, eu comecei a tremer, minha perna. Ela disse, minha filha, você fugiu de casa, né? Aí acabou. Eu falei, pronto, agora acabou o sonho. Ela vai chamar meu pai, vai chamar a polícia. Eu olhei para ela e falei, não, minha senhora, não é isso, é que Deus falou comigo. E Deus fala com alguém, minha filha? Pegue suas coisas, fora daqui que eu não quero problema com a polícia. Eu falei, rápido. Entrei, peguei tudo que tinha, e a filha dizendo, mas mãe, ela me ajudou tanto, não quero saber. E cheguei do lado de fora da calçada, sem ter para onde ir. Mas feliz da vida, porque ela não chamou meu pai. E como eu estava ali, porque Deus falou que estava ali, ele ia ter que segurar, porque ele é fiel. Então eu perguntei, Deus, eu vou morar onde? Ele falou, vai morar debaixo da ponte. Eu falei, que ponte? Aquela ponte que você viu na vinda, ponte de Piatã. Eu falei, mas como é que eu vou para a ponte? Eu vou botar uma carona para você. E botou. Só que naquele momento eu falei, eu vou tomar banho aonde? Ele disse, na escola de teatro, onde ela te levou, que todo mundo achou você incrível.
Aí ela veio e falou assim, olha, amanhã, por favor, vem, chegou, falei, amanhã a gente se encontra lá no Brasa com todo mundo, tá? Vamos, eu quero te apresentar umas pessoas, tá bom, encontro com você amanhã, mas eu ia para onde? Aí o que eu fiz? Fui para a Ponte de Pietã, apareceu a carona, apareceu tudo, e eu dormi debaixo dessa ponte, maravilhosa. Porque eu queria tanto estudar em cima do telhado, e depois, por quê? Porque o meu tio, que foi o cara que inventou a loteria dos 13 pontos, ele tinha uma parada na vida dele perigosa. Ele manifestava, só fui sabendo anos depois, e ele tinha a coisa das facas. Existe na Bahia, dentro do candomblé, o tal do lance dos 7 facas, que está amarrado e repreendido em nome de Jesus, que é um nível alto. Ele tinha isso. Então, a família inteira escondia isso. Porque se ele manifestasse, era faca para tudo quanto é canto. Para encurtar. Eu estava captando toda aquela atmosfera. Você entende? Então, eu estava felicíssima que eu ia morar debaixo de uma ponte. Deus me dizendo onde era a ponte. Eu falei, só pode ser ótimo. Quando eu cheguei na ponte, eu me lembro que eu salto na ponte, com a carona. Bom, é ali. E tinha uma casa lá do outro lado, que o cara que me levou, para mim, eu não sabia que aquilo poderia ser um anjo, né? Aquela pessoa. Aquele carro podia não existir. Mas o carro estava ali. Ah, é aonde? Eu falei, é lá, obrigada. Saltei, fingindo que estava só esperando para ir para casa. Quando ele saiu, eu desci aqui e entrei aqui debaixo. A ponte não junta, assim? Tinha uma parada de uma estrutura de concreto, sei lá o quê, de pedra, e passava um rio de água doce. Quer dizer, se eu tivesse sede, eu pegaria. Jesus Cristo glorioso, mas vai dar. Aí o que aconteceu? Eu achei uma pedra, virou meu travesseiro. Ali eu dormi aquela noite, mas me sentindo maravilhosamente. Pode uma coisa dessa? Eu debutei aos 15 anos, fui criada como filha única e estava na maior felicidade de não estar comendo o figadinho da Niná. Free again! E ali eu saio de manhã, pá, minha mãe inteira deixou eu ir lá na escola de teatro, né? Para lavar o rosto, escovar o dente, com aquelas minhas coisinhas. Eu tinha uma maletinha de médico, que era a única coisa que eu achava que parecia com uma bolsinha, porque não tinha nada de boutique, não tinha nada. Então eu fui lá para o Brasa. Primeiro foi na escola de teatro, consegui fazer o que eu queria, encontrei com a Ediane lá e ela me apresenta Moraes, Paulinho, Boca de Cantor e Galvão, que nós viríamos a ser, mais alguns meses, os Novos Baianos. Ou seja, olha o que Deus fez. Olha o que Deus fez. Olha o que Deus fez. Nós fizemos um disco que é considerado no Brasil o disco mais importante de todos os tempos da música popular brasileira, com 100 críticos da Rolling Stones. Então, eles olham para mim e falam, vem cá, a gente vai fazer um show aqui no Teatro Vila Velha, pode ser? Você faz com a gente? Eu falei, claro. Mas eu falei, não vou contar que eu canto. Porque se eu contar, eu não vou saber se é com eles. E não contei e fiz como atriz. Foi um show incrível, chamado O Desembarque dos Bichos, depois do Dilúvio Universal. Olha o nome do show. E aí, eu sou encontrada por uma equipe, vou tentar fazer o mais rápido possível, italiana, de cinema, andando na hora que eu estou voltando, e eles então me contratam para fazer o papel do filme, junto com Thomas Millian, que me acharam incrível, porque eu já estava com o espelho na testa, metade do retrovisor do Fusca. Eu não consigo parar para falar tanto que a gente vai. Mas eu já estava uma figura, com uma túnica dourada que minha mãe tinha feito para mim ao meio-dia. Sol brilhando, eu com a túnica. Minhas calças rasgadas, que ninguém tinha, mas eu amava aquilo, meu tamanco, meu bate-boot, aquela bolsinha de médico, com 17 anos. E eles me chamaram, e eles perguntaram onde eu estava morando. Eu falei, olha, eu estou morando aqui na Ponte. Eles ficaram loucos, eles eram ingleses, aquela coisa toda, maravilhosa. Nossa, que coisa incrível, italianos, que coisa incrível, não sei o que lá. Mas a gente vai ter que filmar, você topa? Sim, topa, vamos saber o que é, mas então a gente vai te dar um apartamento para ficar durante a filmagem. Então eu ganho um apartamento ali no Porto da Barra. Estou no meio da filmagem, resolvo dar uma subidinha assim no último andar, e na filmagem eu era a mulher de um homem de 300 anos, que era um dos profetas bíblicos. Se Deus é um curtidor, ou não é? Fala sério. E eu, neste papel, eu era grávida, o que eu viria a ficar várias vezes. E aí, eu subo, encontro muitas soldas, e nas soldas, eu resolvo fazer um crucifixo muito grande. Quando eu botei, achei tão ridículo, falei, não, mas eu ouvi. Não tira! Falei, ixi, botei. E nisso eu vejo
aquelas lanchas da polícia vindo com todos. Eu falei, meu pai me encontrou, eu tenho que sair daqui. Abandonei a filmagem, desci pelo outro lado, entrei no barquinho do cara que, graças a Deus, estava ali, e falei para o moço, me leva ali no Mercado Modelo, que era o lugar onde todo mundo pegava o barquinho. Quando eu chego, o que eu olho era muito carrinho da polícia, muito Fusca. Aquilo me deu uma tremedeira, eu falei, meu Deus, como é que vai ser? Que vergonha vai ser? E aí eu orei. Falei, Deus, eu faço o quê? Estava no último estado assim de pressão. Ele disse, levanta e encara. Escolinha de casca grossa. Eu levantei e falei, estão procurando por mim? Eles viraram assim e falaram, olha ela ali! Mas eu estava forte. Falei, tudo bem. Aí o cara veio com um papel grande e falou assim, eu já ia dizer, olha, eu sou a filha do doutor Cidade mesmo, da senhora Carne, pode ligar para ele. Quando eu ia já me entregar, ele falou, você conhece essa menina? Então, era a menina que ia fazer o papel do filme, que deu uma surtada, estava usando as roupas iguais a minhas, virou uma loucura, a mãe estava procurando e disse que eu era a causa. Olha isso. Eu falei, não conheço, então me levaram para a delegacia. E na hora de falar, então você pode ir lá no Coronel Luiz Arthur, que era o mesmo que mandou Caetano e Gil para fora do país, e eu sabia o nome do cara, eu falei, eu posso ir, mas só se eu for nesse carro com a sirene ligada, porque Deus já tinha me ensinado. Vai para cima. Vai para cima. Aí os caras, nossa, que engraçado, quando eu chego na frente do Coronel Luiz Arthur, cheio daqueles tenentes, todo mundo baiano, o coronel falou, pode vir. Eu fui andando pensando assim, onde foi que eu errei, Deus? Onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei para eu estar aqui? E, de repente, o cara fala assim, que é isso no seu pescoço? Eu com aquele crucifixo enorme. Eu falei, isso aqui é Jesus Cristo. Ele falou, Jesus Cristo? Tenente, pega uma cadeira para ela aqui. Olha, eu sou Rosa Cruz, mas eu sou apaixonado por Jesus Cristo. Me fala dele. E foi a primeira vez na minha vida que eu preguei. E eu não sei o que eu falei. E ele, então, mandou a polícia me levar para casa. E a sorte é que naquele dia eu tinha um apartamento. E naquele dia, quando eu chego naquela casa, primeiramente eu fiquei cega. Totalmente, quando eu entrei, que eu queria ir no toalete, meus olhos não viram mais nada, só uma grande luz. Eu falei, o que é isso? Fui andando, encostei a perna assim na cama e me joguei. Quando eu me joguei, voltei a ver, mas os meus ouvidos ouviam uma música que ela só subia. Tipo... E foi indo, e eu fiquei assim... E eu vi que os raios entraram pela janela. Eu não me lembro de mais nada. Não sei a hora que eu acordei, se eu não acordei, onde é que eu estou, só sei que eu estou aqui. Aquilo foi eterno para mim. Eu levantei dali, peguei minha roupa, entrei no ônibus, com um pouquinho do dinheiro que a produção tinha me dado, e fui para São Paulo. Porque naquele show que eu fiz com o Pepeu, os novos, que não éramos novos baianos, o Pepeu foi chamado pela Gal para ir para São Paulo e eu não aceitei. E eu continuei, eu falei, eu não posso ir, porque Deus não falou ainda qual é o propósito. Vai, deixa o endereço comigo que eu vou. E ali naquele dia, eu comecei a dormir no coreto da praça do Campo Grande, que já não tem mais o coreto, e naquelas pedras ali do Farol da Barra, como se fosse um capitão de areia, feliz da vida. As baratas passavam, aquelas baratas brancas, e eu não tinha medo. Se passar hoje, eu vou dar um grito. Mas ali não. Ali havia uma unção. Já posso sentir. Bem, o que eu quero dizer para vocês é que eu fui para São Paulo, e quando eu cheguei em São Paulo, eu fui com um vestidinho que eu tinha, toda patricinha, uma gracinha, para poder passar na barreira. Quando eu chego em São Paulo, eu corro, troco a roupa, botei um colete que... Olha, eu vou te falar uma coisa. Não tinha como se eu não visse, porque ele era rosa-choque, azul turquesa e amarelo ovo. De carneiro. João Batista ia ficar doido por esse colete. Pirar, se visse colete desse, ele ia falar, é meu. Claro que eu ia dar. Eu sei que quando eu saio do toalete, a rodomoça fala assim, você é hippie, é? Eu disse, não, eu só estou com a roupa que eu gosto, e eu com espelho na testa, tudo. Por quê? Ela disse, porque os hippies se vestem assim. Eu falei, é? E eles estão ali, ó. Aonde? Eu não tinha o paradeiro ainda, ela disse ali. Então, era na Praça da República, essa rodoviária, antigamente. Eu saltei e fui em direção dos hippies. Eles todos estavam sentados, lindos, com roupas maravilhosas, lenços de seda na cabeça, e chego eu, eles me olham
Como se eu fosse assim, aquela é a legítima, sabe? E eu venho andando, levanto um cara e vem me cumprimentar. Olá, tudo bem? Eu disse, tudo bem. Como é seu nome? Eu disse, B, porque o nome que meus pais me deram era Bernadette. E eu não acertava com esse nome em nada. Então, eu nunca falava que eu tinha esse nome. Incrível. B. Ele falou, B, que maravilha. Você mora onde? Eu falei, eu ainda não moro. Foi ele, eu posso contar, ele não é hippie. Ele falou, então, peraí. Botou a mão no bolso e falou assim, então tá aqui, ó, a chave da minha casa. Quando ele esticou a chave, eu falei, Deus, esse cara vai me agarrar, vai ser uma luta, vai ser uma loucura. Esse cara, o que é isso? É do Senhor isso ou é dele? Ele disse, é meu. Eu falei, obrigada. Muito obrigada. Onde sua casa? Ele falou, quando acabar tudo aqui, a gente vai para minha casa. Eu falei, legal, nunca tinha visto ele na minha vida. Presta atenção. Essa é punk. Quando eu vou, ando, ele me apresenta, ele é a B, não sei o quê, saímos e tudo, fui para a casa dele, ali na Vai Andava, perto do Tijeto, em cima. O nome desse cara, ele hoje é um dos mais respeitados artistas plásticos do mundo, chama-se Antônio Petkov. Uma hora você entra lá, @Antônio Petkov. Ele estava apenas começando, ateliê na Europa inteira, um cara incrível. E o pai dele foi o fundador da Igreja Batista no Brasil. Pensa o que Deus tinha montado. Não duvide de Deus. Não tenha medo quando for Deus. Ninguém pode tocar no ungido do Senhor, lembra? Só não pode deixar de ser ungido. E ungida, né? Não pode. E aí fui eu com ele. Eu vou te falar para você. Por 3, 4 dias nós dormimos na mesma cama de casal. Ele nunca triscou em mim. O maior respeito. E me admirando incrivelmente. Porque eu também não trisquei nele. Havia sobre nós um comando e ele estava entendendo tudo. E no dia seguinte, 2 dias depois, o porteiro manda dizer que a mãe da moça está aqui na porta chamando ela. Dona Carmen Mena Barreto. Filha do papai. Eu falei, nossa, minha mãe. Sabe por quê? Porque naquele dia na praça, eles estavam sentados ali fazendo uma entrevista para os jornais. E eu ganhei a capa de todos os jornais como sendo a hippie. Legítima. Ninguém foi capa. Fui eu. E minha mãe jornalista falou, não é Betina, não. É a minha filha. E me achou. E quando eu desço, ela fala, filha, eu disse, mãe, seu pai não aguenta mais esperar. Eu falei, mãe, me perdoe, mas deixa eu te falar. Você sabe que Deus falou comigo, você me desculpa. Ele falou, estou entendendo tudo, minha filha, fique tranquila. Mas você tem que ir para casa. Eu falei, mas mãe, Deus ainda não disse. E agora? Eu falei, Deus, você não falou ainda, não teve resposta. Eu preciso dessa resposta. Ela falou, filha, você tem que me dizer se você vai logo. Eu falei, mãe, me dá 3 dias. Eu não sabia dos 3 dias. Tudo 3 do pai. E aí, em 3 dias, eu tinha que ir para o Rio. Eu fui, avisei o Pepeu, avisei tudo, e fui me despedir de Moraes, Paulinho e Galvão dentro do apartamento deles. Porque eu sabia que meu pai podia me internar num colégio, alguma coisa, porque eu era menor de idade, e ele podia não entender. E ali, então, eu chego, e quando abre a porta, está Moraes, Galvão e Paulinho, e Moraes tocando uma música. São 3 letrinhas, todas bonitinhas, vinda de você, assim. Até hoje me lembro muito bem. E quando eles falaram B, eu falei, deixa eu sentar. Aí sentei no chão, todo mundo feliz. Aí o Moraes tocando, olhou para mim e falou, canta aí. Ora, ele não fez isso durante o espetáculo. Não fez isso nunca. E no dia seguinte eu encontrar meu pai. Quando ele falou, canta aí, eu falei, hã? Eu falei, opa, pode acontecer. Eu fiz, porque eu peguei a melodia e fiz um improviso. Ele falou, você canta? Eu falei, canto. Eu falei, nossa, vai acontecer. Mas por que você não contou pra gente? Eu falei, não podia contar, porque eu estou esperando Deus dar um sinal. Se eu conto, era eu que contei. Aí ele falou, Paulinho, vem cá, Galvão, ela canta. Você canta. É o seguinte, amanhã nós estamos assinando um contrato com o João Araújo, que é o pai do Cazuza, da RGE Fermata, e nós decidimos que tem que ter uma cantora no grupo. Você quer ser ela? Eu falei, quero, mas o meu nome não é Bernadette. Não, eu falei, eu ganhei um nome de Deus. E aí o Moraes começa a tocar uma música do nada. Baby Consuelo, sim, por que não? Baby Consuelo é um ponto, é um traço. Eu falei, meu nome é Baby. E Deus me deu esse nome aos 13 anos de idade no meu quarto. Porque eu falei para ele que eu queria ter um nome que tivesse os 2 beijos da Brigitte Bardot.
Papai é demais, né? Ele é demais, né? Por aí ele falou, você é a Baby. E tocou no rádio nessa hora, Soy louco por ti, América, soy louco por ti, amor, e meu primeiro sucesso, arrebentando a boca do balão, chama Menino do Rio, desse cara que tocou no rádio, que nem me conhecia. Ele já era famoso. Uma coisa, tudo, você vai olhar que é tudo assim, Deus, ele não dá ponto sem nó, ele vai continuando, enfim. Entramos no Novos Baianos, eu vou pular muito, porque, ai Jesus, passei 3 minutos. Dá para passar mais só um pouquinho? Não ri. Bem, resultado, agora vai para o final, porque está difícil, viu? De cortar o negócio. Posso parar aqui também, pode? Quer o The End mesmo? Bom, correndo. Faça tudo, 1 milhão de coisas aconteceu na vida. Estou eu no apartamento da Lagoa, já separada, aquela coisa toda. E estou deitada assim, dormindo. De repente eu senti umas agulhas aqui no meu braço, assim, sabe? Umas agulhas. Sabe aquele negócio de costureira? Que é uma almofadinha cheia de agulha? Parecia que alguém estava fazendo aqui. Quando eu abri o olho, tinha um cara sentado na minha cama. Me olhando assim, ó, com a mão assim, no queixo, com uma cara de aquele Schwarzenegger, Hasta la Vista, Baby. Aquela cara. Com aquele cabelo, porque era moda, né? Quando eu olhei, falei para Deus, e aí? Ele falou, não pergunta para que ele veio fazer, não. Não pergunte para o que ele veio fazer, senão você acelera a situação. Eu falei, boa noite. Puxa, não posso perguntar o que ele quer, porque posso servi-lo, nada disso. Eu falei, algum problema? Ele disse, nada, eu só estou te olhando, com ódio. Eu falei, de novo. Só que agora está em carne e osso mesmo, né? Eu falei, beleza. Aí eu dei uma levantadinha assim um pouquinho, sentei em cima do travesseiro e comecei a pensar, os meninos, Xaxá e Petito, cada um no quarto, minha mãe no outro. Eu falei, caramba, isso aqui é o quê? Então, começou rapidamente, o mundo espiritual mandou um cavalo deles aqui, isso aqui é para ser chacina. Eu falei, rapaz, eu tenho que pegar Deus aqui agora, Deus. E eu estava num momento em que eu tinha muitas experiências, onde a água virava perfume, onde o papel virava ouro, onde a materialização era... Minhas filhas viveram isso, sabem disso. Que era o principado de Ra, que está amarrado, repreendido, cancelado e destruído in the name of the Lord. Se eu influenciei alguém aqui, eu peço perdão, porque eu já pedi perdão em todos os lugares que eu fui, porque eu também não sabia. E era o principado que inventou o Moisés, o que transformava a água em sangue também, que transformou os cajados em cobre. Eu não sabia que aquilo estava na minha vida. E eu estava vivendo aquilo há quase 10 anos, achando incrível, cada coisa incrível. E eu falei, caramba, o que esse cara está aqui? Então, naquele momento, eu não aguentei e perguntei, mas você está fazendo o que aqui? Eu falei, nossa, ele levantou e começou a balançar assim, ó, e a cara dele começou a ter uma coisa mexendo. Eu falei, meu Deus. E eu ouvi, levanta, abre a porta e sai correndo. Vai para a cozinha. Estava trancado, eu abri e saí por aquele corredor rápido. E quando eu cheguei na cozinha, eu abri a gaveta, eu entrei o corredor e dava na cozinha. E aqui tinha um armário, eu abri a gaveta e peguei um baita daqueles facão de cortar carne. Falei, eu tenho que matar esse cara, senão ele vai matar meus filhos. Alguma coisa está para acontecer aqui. O cara, que é isso? O cara não é ele. E aí, quando eu abri, que eu peguei no facão, que eu vi que eu estava indo por um caminho sem volta, que ia ser um escândalo, eu parei e falei, Deus, você não me chamou para isso. Você não me chamou para matar, foi muito rápido. Essa não é a minha história. A sua história não é para ser aquela que você não sonhou da melhor de todas. Não desista. O cara ia me matar todo mundo. E eu falei, pai, então faz o seguinte, eles querem a mim, então, bum, fechei a gaveta, levantei minha mão e falei, eu não sou do demônio, eu sou tua. Então faça com que essa morte seja rápida. Eu não sou do demônio, eu sou tua. 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 Ele vai matar, vai ser rapidinho. Pô, e acabou, e aí ele vai embora, acabou. Eu sei que sou eu que ele quer. Sei lá o que é isso. Não sou desde que eu sou pequena. E eu não sou do demônio, eu sou tua. Eu não sou do demônio, eu sou tua. Eu não sou do demônio, eu sou tua. E nada do cara chegar. Eu falei, pai, se esse cara não chegar logo, daqui a pouco eu fico mais fraca. Daqui a pouco vai ser um medo aqui. Quando eu olhei, ele estava lá dentro do meu quarto, preso, tentando tirar o pé do chão. E Deus o prendeu no chão. Ele fazia assim,
E não saía. Quando eu vi aquilo, eu virei de costas e falei, você voltou! Você voltou! O seu sobrenatural está comigo. Eu olhei para ele, abri a geladeira e falei, aceita uma água? Ele disse, venha. Eu disse, é ruim que eu vou. Dei para ele toda a geladeira, ele não aceitou nada. Eu perguntei, e agora, pai? Vai ser até que hora? Minha mãe vai acordar? Peguei, entrei, sentei no sofá e comecei a orar para Deus, assim, falar com Deus, né? E quando eu olho, ele está sentado na minha cama. E quando ele está sentado, eu chamo ele. Porque ele estava diferente, ele senta do meu lado. Enfim, começou a chorar. Contou que a mãe dele tinha feito ele comer uma galinha. Abriu a galinha e fez ele comer tudo que estava dentro da galinha. Eu ouvi feitiçaria. A mãe dele estava no sanatório. O avô no sanatório. E ele também, só que estava ali. Enfim, ele disse para mim, eu quero casar com você. Falei, vai virar o Hulk de novo? Eu falei, olha, mas você é muito jovem, agora até que vai ser legal, mas imagina daqui a 30, 40 anos. Não, mas eu quero tantos filhos com você. Eu falei, então me dá 5 dias. 5 dias é muito. Eu falei, minha mãe vai acordar, vai ver você aqui. Eu não queria que ela achasse que aconteceu alguma coisa. Estou muito honrada com o seu pedido de casamento. Nossa, está assim, pagando a maior vergonha no céu, mas eu não tinha outro jeito. Eu tinha que tirar aquele cara dali. Falei, me dá 3 dias? Dou. Mas eu quero dizer que você sabe, eu estou achando incrível, mas deixa eu pensar um pouco. Claro, 3 dias eu dou. Falei, então tá bom. Então vou te levar para minha mãe não te ver. Ele foi indo, chorando. Aí quando cheguei no saguão, ele me pegou na cintura e me levantou. Quando ele me levantou, eu falei, ele vai me matar. Ele vai me jogar lá em cima, eu vou morrer. E eu já levantei assim, morrendo de medo. Desceu, entrou no elevador. Eu fechei a porta e corri para o quarto. Quando eu corri para o quarto, a minha mãe abriu a porta e falou, filha... Eu não queria que ela falasse comigo, porque eu estava suspensa. Eu queria correr para orar. Eu falei, de que, mamãe? Ela disse, eu sonhei a noite inteira que você estava morrendo estrangulada. E o Senhor ia fazer ela quebrar aquela porta. Eu falei, mãe, o pescocinho está aqui, fica tranquilo, está tudo ótimo. Eu entrei, sentei e falei, Deus, o que está acontecendo com a minha vida? Você precisa falar comigo, você precisa falar comigo. Ele falou, eu quero 1 hora por dia sua comigo durante 1 mês, que eu vou te revelar tudo. Eu falei, mas como é que eu vou acreditar que está falando comigo é Deus? Olha só, eu estou nesse negócio do Rá. Eu estou nessas coisas que materializam, não é você? Não, como é que pode materializar, acontecer? O quadro lá que eu tenho em casa sangrar e tudo acontecer, eu não estou entendendo nada. Me explica. Ou você me explica, ou eu vou pegar uma bolsa, sair andando em volta da lagoa e você manda um raio me pegar e me leva logo, porque eu não quero saber de nada disso aqui, não. Não tem nada a ver com esse planeta, não. Esses caras são tudo loucos, violentos, ridículos. Eu sou daí. Ele falou, olha, em 3 dias eu vou te testificar. 1 hora por dia contigo, o que eu vou fazer em 1 hora? É muito tempo. Ele falou, em 3 dias eu vou te testificar. E tocou o telefone. Quando tocou, alô, baby, aqui é da Fiat. Quero falar com a baby. Eu falei, quem quer falar? O presidente da Fiat. Ok, baby. Ah, baby, estamos te procurando há 4 meses. Eu falei, opa, alguma coisa aconteceu que lá vem dinheiro. Mas você não estava, não encontramos você, contratamos o Roberto Carlos para um grande show. Eu falei, meu Deus, o dinheiro voou. Esse cara está me ligando para me contar isso, é maluco. Ele falou, baby, mas a gente não quer deixar que você esteja. Você pode vir? Me lembrei do louco, que ia voltar em 3 dias. Eu falei, claro que eu posso. Em minutos o carro estava lá me levando, avião, tudo. Chegou eu em Brasília. A Maria Rita tinha morrido, aquela mulher do Roberto. Esse show tinha um pouco dessa onda dele triste. E eu estou lá, aí toco o telefone. Um amigo meu, André Ramos, olha as pessoas que Deus usou. E ele disse, baby, nós estamos em São Paulo. Você pode vir para o aniversário do Bruno? Eu falei, eu estou em Brasília. Não, estamos mandando tudo para você. O hotel Renaissance. Quando eu vi, eu estou no 2º dia em São Paulo. E eu estou, agora vai me levar para onde eu for, eu vou, né? Até não encontrar esse cara mais. Quando eu estou lá, toca meu telefone. Aquele telefone fazia aquele barulhinho. Quando eu peguei de madrugada, alô, baby, aqui é o doutor Eduardo Gomes, seu médico. 1h30 da manhã, eu falei, oi, doutor, tudo bem? Tudo bem, baby? Meu coração pede que eu te fale uma coisa. Pode falar, doutor. Não tem que ser pessoalmente, você pode vir para São Paulo? Aí eu falei, eu estou em São Paulo, no hotel tal. Ele falou, estou mandando o carro buscar. No dia seguinte, eu estou na frente dele já, o carro me pegou. Estou sentado olhando, dizendo, será? Ele disse, baby, a minha vida estava uma loucura. Ele em pé e eu sentado. Eu falei, a minha também. Ele disse, baby, o meu dinheiro estava sumindo todo. Eu disse, o meu também. Ele disse, baby, eu acabei de fazer 1 hora por dia com Deus durante 1 mês. Ele me revelou tudo. Quando ele falou
isso, eu gritei, falou. Ele falou o quê? Eu falei para Deus que eu só aceitaria se fosse em português, porque eu disse isso. Ele falou, como assim? Eu falei, onde você viu isso? Ele falou, na igreja evangélica. Eu falei, não, na igreja evangélica não. Deus, que isso? Ele falou, baby, tem igrejas e igrejas. Eu falei, peraí. Sempre falaram que eu era a mulher dos 9 baianos e o grupo é Novos Baianos. Sempre disseram que eu estava doidona, que eu estava drogada. Sempre falaram, eu perdoei todo mundo. Aí menina é muito. Resultado. Eu falei, tá bom, tem médicos e médicos, cantores e cantores, igrejas e igrejas. Beleza. E aí ele falou, e o pastor, eu falei, pastor, não dízimo. Deus me livre desse negócio do dinheiro. Ele falou, baby, tem pastores e pastores. Eu fiquei morrendo de vergonha. Porque eu era a pessoa mais acusada o tempo inteiro de ser doida, maluca, de qualquer coisa. E eu falei, agora estou eu acusando, né? Estou na posição. Eu falei, não, tá bom, tem isso, tem aquilo, tem médicos e médicos, cantores e cantores, vamos lá. E cheguei lá. Então, esse pastor, Bispo Edson Bandeira, que me batizou, tinha um trabalho que Deus entregou, que fez o Emerson Fittipaldi, fez um monte de gente. E ele, então, chegou para mim e falou, você topa fazer 1 hora por dia com Deus durante 1 mês? Falei, sim, doutor Eduardo, pode fazer na minha casa. Então, você quer ir no Rio buscar a roupa? Eu falei, não, se eu for no Rio, o avião cai, o ônibus bate, que eu sei como é que o mundo espiritual quer fazer comigo. Ele não quer deixar tempo. Resultado, para encurtar, no primeiro dia que eu estou sentada, sem contar toda a parafernália que aconteceu, porque ele mandou 2 pessoas, 2 intercessores. Uma pessoa ficava fazendo... Eu achei que ela revelou que era da macumba, de repente. Falei, agora que Deus não vai aparecer aqui mesmo. O doutor tem que saber que a mulher é macumbeira e o marido é maluco, que está lambuzando as paredes com um negócio de um óleo aí. E na hora que ela começou, eu falei, macumba mesmo, desculpe, Deus, eu sabia que você ia entrar aqui, mas olha, o médico não sabe, de repente ela começou a sapatear. Eu falei, macumba mesmo. Ela sapateou e fez, eu digo, lambreta não. Aí ela parou assim, olhou para mim e apontou. Eu falei, pronto, agora ela vai me bater. Eu vi uma reta assim para a escada, quando eu saía correndo, ela disse, fala com teu pai, baby. Aí eu, pá! E eu pensei assim, depois, aquela brincadeira eu falei, ainda agora, eles pensam que eu sou louco. Eu falei, eles são assim. É verdade? Ela veio direto, fala com teu pai, baby, fala com teu pai. E aí, quando ela começou a orar, que eu fechei o olho, eu só vi que eu comecei a cair assim, ó. Pô! Caí no chão. Eu falei, eles caem mesmo. Não é mentira, eu estou caindo. E quando eu caí, quando eu vi, eu estava assim, ó. Meu Deus, me dá síntese absoluta. É até bom, porque essa hora é muito emocionante para mim. Quando eu vi, eu estava sentada no meu calcanhar, como se eu estivesse ali e esse púlpito fosse aqui, mais alto, tivesse uma escadinha maior. Em pé, ali, no meu caso ali, estava o Senhor Jesus. Ele estava com uma roupa branca, tinha um pano vermelho, uma coisa, não sei como era, e ele estava da seguinte forma, eu ali e ele aqui, ele estava com as mãos assim. Entendi muito bem, mas depois eu entendi, simbolizavam a cruz, né? Ele olhou para mim, quando eu olhei bem no olho dele, eu falei, nossa, você tem olho de criança, de pureza. Eu falei, nossa, ele tem olho de criança de 4 anos. Eu falei, você vai contar para mim tudo o que está acontecendo na Terra? Por que a gente tem que viver isso? É o que isso? Você vai me dizer tudo? Por que eu fiz 6 filhos nesse mundo de loucos? Ele virou para mim e disse assim, ó, eu vim te trazer ao Pai. E olhou para lá. Quando ele olhou para lá, era lá, meio longe. Essa cor que está aqui, com esse azul, ela estava lá. Era enorme aquela luz toda, e isso era como se fosse muito grande, só que ela não chegava no chão. E lá no fundo, no chão, eu vi os pés de uma poltrona, uma cadeira, um trono. E uma canela, alguém estava sentado descalço. E, de repente, aquela luz começou a dissipar. E ele estava sentado igual um guerreiro.
E o rosto dele era luz pura e um cabelão até aqui branco. Quando eu vi, eu falei, saiu assim de dentro de mim. Pai! Aquele pai eu nunca tinha dado para o meu pai. Aquele pai entrou num lugar de paternidade que eu nunca tinha vivido. Quando eu vi, eu estava colada aqui assim, olhando para ele. Me conta tudo, me conta tudo. Me conta tudo que eu quero contar lá na terra, que o senhor está vivo. Eu saí voando. Voando. E entrei na barriga dele. Eu achei aquilo uma loucura, porque a barriga dele era de luz também, aquilo tudo. Eu falei, entrei na sua barriga. Ele falou, você está sendo gerada de novo. E eu comecei a subir dentro dele. Eu subi assim, ó. Foi subindo, ele coidal. Eu falei, eu estou subindo. Ele falou, você está subindo. Eu estou tirando de você tudo que eles botaram, sabe? Eu tive uma abdução desses demônios. E eu vim com um caroço enorme aqui no meio. A Sara, minha filha, também. Então ele disse que ele estava tirando tudo que tinha sido colocado em nós. E que a partir de hoje os meus pensamentos seriam os pensamentos dele. E eu comecei a sair por cima da cabeça dele. E eu me lembro da hora que ele estava com a cabeça aqui, ó. E eu estava com a metade do corpo aqui. E eu olhei assim lá para baixo, a terra linda, 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 maravilhosa, tudo escuro, aquela noite maravilhosa, uma noite meio, parecia que era estrela. E eu vi a terra meio de lado. E na hora eu ainda pensei assim, que bonito a vista daqui. Ai, Deus, maravilhoso. E eu falei, pai, eu quis elogiar, né? Eu quis elogiar. Falei, pai, que lindo tudo que você fez. Eu com a lista inteira para perguntar, né? Que lista? Tudo certinho. Vou ter um encontro para perguntar para ele isso, aquilo, aquilo outro. Que coisa maravilhosa, que coisa linda, pai. Aí eu falei, por que eu sou... Como é que eu vou contar isso lá na terra, né, pai? Como é que eu vou... dizer que isso aconteceu comigo, que o senhor está com a cabeça aqui no meu estômago, eu estou saindo pela sua cabeça. Eles vão pensar que eu sou louca, né, pai? Ele falou, mas eles já estão acostumados com você. Eu falei, então foi você que me fez assim, né? Senão eles não iam acostumar nunca, né? Eu falei, ai, que bom que você falou isso. Que maravilha, mas que terra linda. Quando eu falei que terra linda, que eu olhei para a terra, eu fiz assim, ó. Abri o meu olho, eu estava no chão da sala que eu caí. Eu falei, não. Quando eu comecei a falar não, cadê que a boca falava? A boca não estava ali. Tentei mexer meu braço, nada. Tentei mexer a perna, nada. Só o olho estava ali. Eu falei, pai, só o olho está aqui, então você me puxa, porque eu tenho uma lista enorme para te falar. Pai, não quero ficar nesse lugar, me puxa agora. Eu tenho fé suficiente para o senhor me puxar. Aí vem a mulher, a Noêmia, que foi a mulher que falou, fale aí, e me vê no chão e fala, agora fala a língua dos anjos, agora fala a língua dos anjos, agora fala a língua dos anjos. Ela começou a falar aqui na minha cabeça. Eu comecei, meu Deus, essa mulher está me desconcentrando. Ela falando nisso e não para de falar, agora fala a língua dos anjos. Eu falei, meu Deus, agora vai ser a dificuldade. E eu comecei a ter um ódio dela, uma raiva. Eu falei, tira essa mulher daqui, porque eu não vou conseguir manter esse pedido a Deus com essa mulher tagarelando. Falei, Deus, tira ela daqui. Aí ele falou para mim a coisa mais importante da minha vida. Já entra na terra perdoando. Porque o perdão é o único lugar que o demônio não entra, porque ele não sabe perdoar. Como eu disse no outro dia, ele entra no amor através de ciúmes. Mas no perdão ele não entra. Você quer Deus na sua vida? Lavando seu coração de todas as coisas que passaram? Perdoa o inimigo, mesmo que você não queira, mesmo que você não esteja sentindo. Eu falei para ele, mas como é que eu vou perdoar? Se eu não estou sentindo, eu aprendi na terra que eu tenho que sentir uma coisa para fazer. Ele falou, perdoa mesmo que você não queira, perdoa mesmo que você não esteja sentindo. Eu falei, pode? Ele falou, tem que. O perdão você não dá com a carne, você dá com o espírito. Vai para o andar de cima e manda. Manda fogo, porque o diabo vai ser perdedor nessa batalha. E aí eu olhei para ela assim, eu tive a impressão de estar vendo alguma coisa, assim, parecia que aquele negócio era uma massa crítica, sabe? Que era aquela raiva minha, aquilo como se fosse entrar. E eu comecei a olhar para ela e ela...
Eu falei, eu te perdoo mesmo que eu não queira. Mas não é, minha boca não fazia o movimento. Mas eu estava alto. Eu te perdoo mesmo que você não esteja sentido. Eu perdoo. De repente eu pulei e a minha boca gritou. Exatamente essa frase. Xanda Xúria Barrara Laxária, Xurianda Barrara Laxária. E começamos a pular. As duas. Porque além de tudo ainda falei a língua dos anjos que ela queria, que eu nem sabia o que eu estava falando. E eu queria você de pé. Nesse momento. Eu queria pedir que a gente encerrasse esse momento com a gente perdoando os nossos inimigos, principalmente. Porque se Deus falou para mim, já entra na terra perdoando. Minha irmã, meu irmão, essa é a ferramenta mais desgraçada que o inimigo tem contra nós. Porque enquanto você não perdoa, está entrando em você os sentimentos todos pela boca do seu estômago, vai pegando seu coração. E você já ouviu a Bíblia dizer que a mágoa seca os ossos. Isso é um câncer. Enlouquece uma célula. Por quê? Porque é uma massa crítica que vai explodir em algum lugar. E esse é o jogo dele todo o tempo. O jogo do inimigo é fazer você ficar chateada com o cara no trânsito que falou com você mal, com a pessoa que não te atendeu bem, com não sei o que. Olha, não importa o que as pessoas estão fazendo. Importa que nós temos que ter ele. Porque ele jamais nos trairá. Jamais. Então se alguém chegar, baby é isso ou baby é aquilo, quando eu olho eu falo, eu te perdoo em nome de Jesus. Eu já passei por cada negócio nos últimos dias que você não pode imaginar. E eu olhei e falei, já entendi. É o inimigo jogando a casca de banana para eu cair, para eu perder a minha bênção. E eu olhei para a pessoa e falei assim, olha, você está errado. E eu te perdoo em nome de Jesus. Parece uma maluca. Não, eu acabei de usar um antídoto da minha vida, porque a minha vida não vai ser depósito de mágoa, de ressentimento, de raiva, de resíduos do inferno, para você morrer disso. Arabaixo, ele canta lá. Então vamos lá, Pai, em nome de Jesus, Pai, obrigada por esse momento. A tua presença aqui, Espírito Santo, muito obrigado. Eu tenho a graça, a honra de ter aqui uma pessoa que eu evangelizei. Ela está aqui hoje. Hoje é uma mulher de Deus. Estou muito feliz de encontrar você. Parabéns. Você já é fruto e raiz. Amém. Hoje você é uma árvore colada na árvore que é Jesus, recebendo da seiva o tempo inteiro, hein? Recebendo da seiva, né? A floresta dele já. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor ouça a nossa oração, nosso clamor. Muito obrigado pela honra de estar nesse lugar hoje. Muito obrigada, Senhor, por estar com todos eles. Muito obrigada para minha filha, meu genro, estar nessa casa, que é a cara deles. Muito obrigada pelos pastores, por todo o corpo dessa igreja, pela história, pela família, pelas crianças que estão sendo alicerçadas aqui. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor vai fazer, porque o Senhor deu gestão, o Senhor deu criatividade, o Senhor deu criação, o Senhor deu tudo, Pai. Guarda cada igreja, aonde estiver, Senhor, que o inimigo tente se levantar e caia, se arrebente inteiro, pelo poder que há no sangue de Jesus. Diga comigo, Pai, diga o seu nome. Bem-vindo Brasil, Bernadette Norte. Neste momento, declaro aos 4 cantos da terra, ao mundo espiritual, que eu só dou legalidade no meu corpo, na minha mente e no meu espírito, ao Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem, esteja aqui conosco o tempo todo. Pega na nossa mão, não deixa. Cadê o louvor da igreja? Se puder subir, eu amaria, se tiver alguém aqui. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, muito obrigado, muito obrigado. Brinco, Nana, todo mundo. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada, Jesus. Obrigada. Diga, Senhor, eu libero agora. Mas diga mesmo, Senhor, eu libero agora o perdão para todas as pessoas que foram pedra de tropeço na minha vida. Todos que me feriram, todos que me abusaram,
todos que foram maus comigo. Vai dizendo, repita isso. Eu libero mesmo que eu não queira, mesmo que eu não esteja sentindo. Eu estou entregando nas suas mãos, porque sei que o Senhor conhece os corações. Eu não conheço, mas hoje, diga, eu me liberto, eu me livro de tudo aquilo que o inimigo aprontou para mim. Com essas feridas, eu te entrego, Pai. Neste momento, eu libero o perdão para todos aqueles que, mesmo não sendo meus inimigos, foram pedra de tropeço na minha vida. Que fique bem claro, diga, que fique bem claro no mundo espiritual, que nessa noite o meu coração e a minha mente está sendo renovado pelo sangue de Jesus, aquele que foi na cruz e perdoou, porque eles não sabiam o que faziam. Pai, nesta noite, que fique escrito no livro da vida que quem comanda a minha existência é o Senhor. Por isso eu declaro, ou pela primeira vez, ou mais uma vez, que eu recebo, eu aceito e tomo posse de Jesus Cristo como Senhor da minha vida, para a honra e glória do teu nome e a vida eterna ao teu lado. Dê um brado de vitória, igreja. Seja o domínio.